bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila, onde a gente junta a equipe pastoral para conversar sobre textos bíblicos, textos complicados, outros nem tanto, mas aqui a gente é a cozinha porque tá os bastidores das pregações. A gente sempre fala que uma pregação é como um restaurante com uma boa comida e às vezes você quer ir até a cozinha para ver como foi preparada. Bem-vindo ao nosso podcast. Meu nome é Marcos Botelho e a gente está na série É Só Isso Mesmo? Decepcionados com o Paraíso. E a gente já tá rolando essa série, já tem vários podcasts. Se você tá nos ouvindo no Spotify, pode procurar ali para trás que você vai ver mais dessa série. Você também, se você tá no YouTube, assina o canal, que dessa forma, curte o vídeo, né? Dessa forma você tá falando para plataforma que esse tipo de conteúdo é legal para ser distribuído. Vou apresentar a mesa aqui. Tudo bem, Simval? Tudo bem. Como é que você tá? Cara, uma história de bêbado. História de bêbado, né? Não é piadinha de bêbado, mas bêbado e igreja. Você tem alguma história interessante, engraçada, triste? Os bêbados entram nos cultos, né? Sempre. Isso a gente tem muita algumas coisas que a gente... E vamos perceber que não só nos cultos evangélicos, mas nos templos judaicos também, tudo, né? Exatamente. Uma história que eu me lembro, que eu não sei se é verdade, mas eu me lembro de eu ouvir eu sou filho de pastor, os pastores se juntavam e começavam a contar essas histórias de bêbado e outras histórias de pastor. E eu me lembro dessa história que foi repetida algumas vezes. Meu pai sempre repetia essa história. Que as igrejas do interior que fazem batismo por imersão, batizam às vezes na beira de um rio, na beira de um lago. E juntaram na beira de um lago para fazer, de um parque perto ali da cidade. E um bêbado veio ver o que estava acontecendo. E aí, o batismo, em algumas igrejas, o batismo ele é feito um apelo de batismo, né? Na ideia de que tem água aqui, se você aceitou Jesus, entra aqui e você vai ser batizado. Modelo Atos. Isso. E aí, quando fez esse apelo, o bêbado estava lá. Levantou a mão e entrou na água. E na hora que ele é batizado... Isso tem cara de piada. Então, tem cheiro de piada, focinho de piada. Quando ele é batizado, ele é tirado da água assim e né, meio daquela tossida. E o pastor cumprimenta ele, né? Na hora que o pastor cumprimenta ele se vira assim pro pessoal, coloca a mão no cigarro que estava no bolso, assim, e sabe que crente antigamente fumar era pecado do inferno, né? Ele põe a mão assim no cigarro e fala: "Crentaiada desgraçada, me molharam o cigarro." É de verdade isso. Essa história que é sabe repetida. Sabe daquela piada, viu Jesus? Sim, se ele tá aqui afogado, não viu, não. Tudo bem, Gus? E aí, Macão, tudo firme? E aí, bêbado e igreja, tem alguma história interessante? Bêbado e igreja? Putz, cara. Não? Não era muito nem lá? Lá no Valtinho? Ele não lembra. Não me lembro. Sempre bebi muito, não me lembro dessas coisas. Só bebo antes de ir pra igreja. Lá no Valtinho nunca teve? Cara, não tinha muito, a galera não entrava muito disso. Não, era assim. difícil lá. Tem umas escadarias, não tinha uma coisa assim? Um pouquinho mais. Talvez. Legal. Estragou todo o ritmo do podcast. Parabéns, Gus. Zé, tudo bem, Zé? Tudo tranquilo. Tem alguma história interessante? Eu tenho uma história de um pregador Não pode inventar. na praça, que eu vi com os meus próprios olhos. Eu tava parece ali o Marcelo Galberto. Já viu o Marcelo Galberto? Já achei que ele ia falar do casamento do padre. Não. Vai. Eu tava no centro de São Paulo, passando assim, e recém-convertido. E eu nunca tinha visto, parado para ver um pregador, raramente, assim, na praça. E depois de convertido, menos ainda. Eu era recém-convertido, então... Daí eu parei para ouvir e o cara tava pregando até algo legal, assim. Ele falou, sabe por que o homem vai pro inferno? Por que o ser humano vai pro inferno? Não é por causa do pecado. O ser humano não vai pro inferno por causa do pecado. E ele tava numa sequência da pregação. Daí tinha uns bêbados ali, daí um cara chegou assim, é por causa da feiura mesmo. Daí, acabou com a pregação do cara, assim. O cara começou a rir, sei lá. Daí ele restabeleceu a ideia que o ser humano não vai por causa do pecado em si, mas porque ele não sabe que tem salvação em Cristo. Então eu lembrei disso, foi legal. Interessante. Parece até que foi combinado, assim, um pouco, sabe? Tudo bem, Fontana? Beleza.
Alguma historinha entre... Tem uma piada boa de bêbado e Aí, padre. ó, que aí, é... Ah, Não, tô zoando. Aí, ó. lá na IP Alpha que você era... Tem alguma... Ou nas batistas que você frequentou antes? Tem Batista não bebe, né? Então tem que ser na Não, mas, Alfa. mas não é, mas entra o bêbado. Quer que eu dê o nome também das Não, pessoas? não. Não, você tem alguma história de bêbado nas igrejas que você foi? Naquelas que ninguém bebe e não pode? Ou na IP Alpha? Oh, meu Deus, vocês estão querendo acabar com a introdução desse podcast. Vamos Mas tem começar alguma de coisa novo. legal? Alguma história boa? Lembra de um casamento que teve? Nossa, esquece isso. E é isso aí, gente. Nossa, vou querer Eu saber. eu lembrei história. coisas de história de evangelismo em praça Mas mesmo. isso tinha assim. muito. Nossa, Porque meu pai aí sempre tem o cara que participa e é isso que a gente fez em viagem. Não, eu lembro. Em outras cidades. Eu era novo, eu tinha 8, 7 anos. Meu pai ia lá no Mapping fazer os evangelismos e ele já tinha um responsável pelos bêbados. Que dá uma porrada nos caras. cara, tem Mas é interessante, mas na verdade um treinamento pra você ter- depois todo mundo da equipe já Controlar, estava meio você que aprender a preparado, controlar, até eu. E aí você tinha que ir levando, porque o problema é dar atenção, né? Que ele rouba a atenção e acabou a mensagem de um evangelista. Então, às vezes, como o meu pai pintava e chegava muita gente curiosa, e aí o pessoal vinha também, né? Mas a gente já sabia quem ia dar trabalho. Porque eles vão interagindo, parece que é mais forte que eles. E aí a gente ia levando pro canto, dava alguma coisa, uma água, ia conversar. E várias vezes pregava o evangelho também para eles. Porque bêbado é bom para aceitar o evangelho assim. Mas, cara, não sei se vai Você valer sente depois. bem. Mas ele É o controle chora. inibitório, né? O álcool acaba com o controle inibitório, então para participar, para qualquer coisa Mas eu, sempre eu preguei numa igreja no Mato Grosso do Sul que o bêbado entrou no culto. E ele ficou lá no fundo e estava me atrapalhando e o pessoal não estava acostumado com essa experiência. Ninguém sabia o que fazer. A gente que fez na rua várias vezes, você já... Tem umas coisas que você faz que... Aí eu peguei e perguntei, como é seu nome? Tipo, uma igreja de umas 100 pessoas. Assim, como é seu nome? Ele falou lá o nome dele. Eu falei, chega aqui. Aí eu pedi, dá licença para ele sentar aqui na frente, aqui. Aí a pessoa ficou estranhando, né? Porque ele ia brigar comigo, ele ficava brigando com atenção comigo lá no fundo. E eu sentou aqui, aí ele sentou... Ó, presta atenção que eu vou pregar agora, eu quero que você fica ligado, hein, que eu vou falar com você. E eu fui pregando e eu interagia com ele era a minha escada. Eu interagia com ele a pregação inteira. Você já leu Mateus? Aí o cara... Então, eu vou ler Mateus, ó, presta atenção. Aí fui e consegui... Deu certo? Deu certo. Arriscado. Era risco total, mas o que ele estava fazendo lá No atrás... final ele virou cara, pastor da igreja, esse cara. o que ele estava fazendo lá atrás não tinha condições de conseguir manter a concentração. Porque sabe aquele cara meio engraçadão, assim, que tudo que o cara fala, todo mundo dá risada? Quando você trouxe ele mais pra frente, ele, o ele, holofote... ele não conseguia. É muita piada interna. Nossa. Mas, ó, é interessante que o texto que a gente vai ler tem a ver com bebida. E a gente é de uma igreja... A igreja brasileira... O Fontana pode dizer melhor. Porque o Fontana, quando é para falar da igreja brasileira, sabe falar. Mas a igreja brasileira, ela vem de uma linha fundamentalista norte-americana. Todo mundo. Todo mundo. Desde os históricos até os pentecostais. E nessa linha lá dos Estados Unidos... Os missionários saíram de lá no meio da lei seca. E a gente vê... no meio da lei seca, então, meio que começou histórias como... o vinho na Bíblia não tem álcool. São histórias muito recentes, inventadas por esses missionários, esses teólogos. Pra tentar dar conta da sua fé e para dar conta de um contexto Brasil que as drogas do álcool era muito difundida. Então, praticamente era uma marca. Você falou de fumar. Isso. Fumar e beber é uma marca da libertação que o evangelho trazia. Isso muito forte na década de 70, 80. E aí a gente... na Europa é diferente. Então é muito interessante quando... Estou dando esse contexto para a gente entender que tem vários jeitos de olhar para essa história, né? Não é que a gente vai ler, mas a história do álcool. Quando a gente estudar no seminário, os teólogos que você vai... que a grande maioria é da Europa, você vai ver fotos deles fumando, né? E bebida, não tinha fotos deles bebendo, mas a gente sabia que
Fumar e beber nunca foi uma questão. É só você ir numa igreja luterana no sul do Brasil que você vai ver que não é uma questão para eles. Não é. E olha que já estão no Brasil. E é muito menos quando você está lá, na Europa. Tanto que a gente tem um dos nossos líderes aqui que é da Europa. Eu lembro uma vez numa pregação nossa falando sobre como um dos nossos fumava e depois deixou de fumar. Ele, e aí, que eu não entendi. Para vocês é uma questão? Eu falo, aqui é uma grande questão. Colocando isso, a Bíblia ela vai introduzir o assunto alcoolismo de formas muito interessantes. Vai introduzir o assunto alcoolismo? Essa é uma das perguntas. Né? Tem textos que não são sobre alcoolismo. Alguns têm a ver. Esse em particular não é. Esse não é, mas tá. O álcool está envolvido. A figura do álcool aparece na segunda metade. Isso. Mas a gente vai conversar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que existe um problema aqui e que vai acontecer que a gente está seguindo aqui algumas histórias. E por causa da questão do fundamentalismo, a ênfase dada a esse texto foi usado. Foi né? num detalhe que não é absolutamente periférico no texto. Assim, periférico eu tô sendo generoso. Não sei. Vamos ler e eu quero conversar. Tá bom, vai, muito generoso. Vamos conversar. Eu quero ouvir a sua opinião e que a gente quer trabalhar esse texto. Qualquer pessoa que atribua alcoolismo a esse texto é porque não leu o texto direito. Caraca! tô brincando. Mas agora você fala o que você quiser, viu, Marcos? Fica tranquilo. Foi só pra escalar. Não, é que eu acho que esse texto tem um dos hiperlinks que esse texto vai fazer tem que ter o álcool, senão você perde o sentido. Mas a gente vai trabalhar no texto. Mas não é central pro texto. Sim, mas é o central. Não é nem periférico. É central para fazer os ganchos para entender o texto. Lembra uma coisa, alcoolismo. Não, é alcoolismo. O álcool. Entendeu? Não, embriaguez. Mas assim, estamos falando de embriaguez, tá? Não, alcoolismo nem é o assunto. Aí sim não é um assunto quase que. Mas antes de fazer hiperlink, tem que fazer exegese e ver o que o texto fala por si. Isso. Não se esqueça que a gente está em Levítico. Isso aqui é fundamental. Isso, tá certo. Vamos ler. Estamos em Levítico 10, uma história muito interessante. Vamos ler a história do versículo 1 até qual? Que a gente combinou de ler. Até o 8, aí não aparece o álcool. Tá bom. Tô brincando. Tá bom. Até qual? Na teoria do capítulo todo, né? Se a gente for pegar... Se pegar até o... pega, vamos lá. Até o 20, então. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo. Acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venha cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comam-na sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na
em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto, a você e a seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. Talvez a gente poderia ler até aqui, ou Tá continua. bom, não, pode ser. Acho que a gente leu até qual? Até o 13, mas poderia ter sido até o 11. Tá. Você acha, Fontana, que quer continuar? Você acha Não, que pode ser. Porque assim, uma das características de Levítico, me corrija se eu estiver errado, ele não resolve um assunto num trecho. Ele vai e daqui a pouco ele volta e ele acrescenta. Isso aqui, na verdade é da Bíblia, né? Mas assim... Levítico, na verdade, a gente aqui, se você for pegar e expandir o contexto... Você tem que ler a Torá toda. Não, a Torá, não diria a Torá toda, mas você tem que voltar até Êxodo 20. E é de Êxodo 20 para frente. Esse é um texto que... Levítico de 1 a 9... E eu vou dizer, Êxodo 30, Levítico 1 até o 9 são bem importantes para você entender por que em Levítico 10 você tem esse pecado tão grave dos filhos de Arão, de Nadab e Abiú. Eu queria 2 contextos. O primeiro eu vou deixar o Fontana falar, queria que o Fontana falasse, e o segundo eu posso falar. O primeiro contexto é quais são as características para nós que estamos chegando, assim, caindo de paraquedas, para ler o Levítico. Tá, vamos lá. O ideal seria você ler, pelo menos, se você está caindo de paraquedas, seria você ler Êxodo 30, depois Levítico 1. Por quê? O nome hebraico do livro de Levítico é Vaikra. Ele chamou, Deus chamou. Então, que aliás é fundamental para entender esse texto em particular. Então, Deus chamou Moisés para se aproximar, que é outra palavra-chave para a gente entender essa passagem. Deus chamou Moisés para se aproximar dele. Se a gente lê Levítico 1 em diante, a gente não dá o peso necessário. Por quê? Porque em Êxodo 30, o que aconteceu? Terminou o tabernáculo, que era a habitação de Deus no meio do povo. A nuvem de glória preencheu o tabernáculo e ninguém era capaz de entrar ali. Nem Moisés. Ninguém, nem mesmo Moisés. O texto é enfático em dizer, nem Moisés, como o Zé está colocando aqui. Então, ninguém, nem mesmo Moisés. Porque o tabernáculo era a presença do Senhor e Deus não divide a glória dele com absolutamente ninguém. Então, aqui é o meu espaço no meio do povo. O simples fato de Deus estar no meio do povo já é suficientemente uma dádiva. E dentro do tabernáculo ninguém entra. Até ele dizer, pode entrar. Essa transição é fundamental para você entender o livro de Levítico, porque o livro de Levítico vai ser, pode entrar desde que? Todo o livro de Levítico é uma explicação dizendo, pode entrar desde que. Eu estou chamando vocês podem se aproximar, desde que vocês amem o próximo como vocês mesmos, desde que vocês guardem todos os rituais e se purifiquem, desde que vocês façam rituais de ações de graças e sejam gratos por eu estar no meio de vocês, desde que vocês libertem os escravos de vocês a cada ano 50, desde que vocês façam o ano sabático da sua terra a cada 7 anos, desde que vocês ajudem o órfão e a viúva e cuidem bem do estrangeiro, porque vocês já foram estrangeiros na terra do Egito. Desde que vocês façam essas coisas... Desde que vocês comam animais que não estão no meio do caminho entre puros e... Desde que a refeição de vocês seja a refeição de animais íntegros. Íntegros. Né? Desde que vocês entendam que eu sou um Deus de vida e não de morte, e não introduzam morte no meu culto. É isso aí. Então, assim, todo o livro de Levítico é isso, ó. Beleza, não era para ninguém entrar. Mas eu ainda estou sendo ainda mais misericordioso de, além de estar bem no meio do acampamento de vocês, dizer, pode entrar. Desde que... Vaikra. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim.
Vaikra também no meio. Os 5 bem no meio livros. da Torá, na centralidade da Torá, está o chamado de Deus para que o povo de Israel possa entrar e, palavra-chave, se aproximar dele. Uma outra coisinha só do livro de Levítico que é interessante, ele além de estar no meio dos 5 livros, que chama os livros da lei, né, de Moisés, ele é ele é quase... Eu sempre falo isso, meu pai tinha aquela revista Mad, e o que eu gostava da revista Mad no final era um desenho que você dobrava uma parte na outra e ele formava um desenho por cima, quando você abria era um outro desenho. Não sei se quem está nos ouvindo está entendendo. Quando mas você era formava um desenho. Como você fechar assim, forma um desenho dos desenhos, aí quando você abre, é meio... Meu filho brinca muito com isso, assim, né? E é quase como isso, é quase como um espelho ao contrário. Gênesis é um espelho ao contrário de Deuteronômio. Você tem Êxodo como um espelho ao contrário de números, como se a fita estivesse rebominando. E aí você tem Levítico, e Levítico também tem várias partes que eles vão se fechando nas suas pontas até o centro, que não é o capítulo 10, tá? É provavelmente o ano do Senhor ali, a expiação. Mas é importante a gente ver isso como um dos livros mais importantes e mais difíceis de ler. E isso acontece tanto fisicamente, a gente poderia falar para ajudar o pessoal a entender, quanto espiritualmente, né? Por quê? Lá em Gênesis a humanidade é expulsa do Jardim do Éden, que aqui tem um vínculo muito forte com o Santo dos Santos, né? Por causa dos querubins lá que estão guardando o Jardim do Éden, certo? E daí, nessa expulsão, Deus está... então tem uma questão espiritual aí, mas também física, né? Deles saírem do Jardim do Éden e tá chegando depois do povo ser liberto do Egito, tudo lá em Êxodo, indo para o Monte Sinai para encontrar Deus, mas não pode ainda, porque por causa da idolatria do povo. Então vamos fazer alguma coisa para que Deus pudesse estar no meio da gente, e aí começa a construção do tabernáculo e todo esse processo que Levítico apresenta. Depois de Levítico, tem Números, eles indo para a Terra Prometida. Então é quase como se fosse um pico chegando ao tabernáculo, mas depois começam a ir, e Moisés também não pode entrar. Tem o Deus meio que se aproximando, vai dar certo para se aproximar de Deus, e eles param, assim, né? Então tem essa questão física de Levítico estar no meio, e é um pico, né? Como se estivesse chegando ali e algumas coisas dão errado, até um pouco em relação à nossa série, né? Só isso mesmo, é isso que vai... Mas não, vai dando meio que errado e voltando. É uma excelente notícia o tabernáculo ser construído. Sim. Tem mais É uma isso coisa que a gente tem que lembrar. O tabernáculo é a garantia da sobrevivência do povo no deserto. Toda a discussão que a gente falou no último podcast sobre se Deus iria ou não que Moisés está dialogando no Monte Sinai. Não, mas vocês vão conseguir. Não, a gente quer que você vá. E aí, quando decide, tá bom, gostei da sua intercessão, nós vamos, mas aí a gente vai ter que... a ideia não é do povo, a ideia é de Deus. Agora você vai construir uma réplica em forma de tenda do que você está vivendo aqui no topo do Monte Sinai. E aí ele desce com a planta para poder fazer. Fala, Gus. Não, é interessante esse que é o nome do livro também, né? Do Vaikra, né? Isso aparece no Gênesis, quando Deus está dizendo: e chamou Deus o dia, né? A luz, dia, e chamou a noite, né? Noite. Esse chamou é o mesmo radical, né? Só que é cará, né? Cara laila, né? Para noite e tal. O interessante é esse negócio de que Deus, em Levítico, está separando um pouco esse negócio também. Sim, tipo, sim. O que é noite, o que é dia, o que é... Né? Então, ele chama essas coisas da existência, então é uma forma de mostrar, para que continuem existindo, é necessário fazer algumas divisões daquilo que é apropriado e daquilo que não é apropriado, principalmente para quem chega perto de mim. Então, é uma referência também aí. E uma coisa desse texto, do contexto desse texto, que eu acho que é muito bacana, é assim, você tem, como o Fontana falou, você tem Moisés não entrando no tabernáculo, não permitindo.
E aí você tem o Deus falando, olha, vocês vão poder entrar, alguns vão poder entrar, mas vai ter essa separação entre trevas e luz e todas essas separações que vocês vão ter que guardar, porque eu não vou me misturar. Eu avisei lá no topo que eu não queria ir para não fulminar vocês, mas vocês insistiram, eu entendo, e eu queria que vocês insistissem, mas tem essas condições. E aí, os 9 primeiros capítulos, os 8 primeiros capítulos, eles são... Deixa eu te explicar direitinho. Aí, você tem o ritual de 7 dias para a inauguração do templo, do tabernáculo, que está acontecendo aqui. E daí, no 18º dia, acontece essa tragédia. E existe um paralelo que o autor está trazendo claro da criação. Assim como você falou da criação, é quase... Quando você vai ler Gênesis 1 e 2, é o seguinte. Gênesis 1, você tem os 7 dias, ou 6 dias da criação. O 7º é o descanso. E no 8º dia, você tem um casal para desfrutar da casa de Deus, do lugar da presença de Deus, experimentando a morte pela primeira vez. Ou seja, você tem um cadáver dentro do paraíso, profanando o Éden, e Deus falando, cara, o que vocês fizeram? Vocês estão nus, envergonhados, e ali você tem pela primeira vez, vamos dizer assim, a morte invadindo no lugar sagrado onde não deveria. O pecado lá dentro, e claramente Deus fala, agora eu vou te colocar para fora da porta de fogo, aí você tem o elemento fogo, e eles são tirados porque não pode ter os defuntos ali dentro. O pecado, a morte ali dentro. Coisa que remeta à morte. É, que de vai alguma acontecer, forma vai acontecer tem... em Noé também isso, E né? não, aí é interessante isso, mas eu queria primeiro trabalhar esse... Porque é primeiro de Gênesis, né? Tá bem claro Comecinho. os 7 dias e a gente sabe... Depois tem os... um conceito estranho, talvez, pra gente aí, modernos, né? Dessa noção de, nossa, Deus não pode tolerar, não pode estar junto e uma noção de... Qualquer deslizezinho fulminado. Porque é quase como uma força, assim, que quando tá junto do pecado é destroçado. Então, Deus... protege, é um ato de graça também com Adão e Eva ali, ao tirá-los ali do Éden, como uma forma de protegê-los para uma graça vindoura também. Aqui também acontece isso de alguma Um forma. estado provisório ali. Não, e essa é importante. Essa narrativa é importante, porque uma boa parte de Gênesis, talvez Gênesis 1 todo, foi escrito por sacerdotes. Então você tem paralelos muito grandes entre essas narrativas. Você tá entendendo, os 7 dias é para definir a semana, o 7º dia é para definir o sábado. Quando você vai lendo tudo isso na criação, você está lendo uma ordem que Deus está separando, tudo isso que a gente falou, que aqui está sendo, de novo, vivido. Ó, vamos lembrar da nossa criação. Você está ali, e aí agora, como deu para perceber que eu estou falando, você de novo, agora você tem... No 8º dia, no dia da inauguração, ou no dia que já foi inaugurado, mas no dia de viver, inauguração foi o que Arão fez. Inaugurou, é o 7º dia. E aí parece que no outro dia, vamos viver, agora é para seguir a vida, na presença, estamos aqui. E aí, de novo, você tem um casal, vamos dizer assim, 2 pessoas, um defunto, que é a coisa mais profana, é o ápice da profanação. Também. Ter 2 defuntos dentro do tabernáculo sendo no dia da inauguração. O finalzinho do capítulo 9 acho que é legal do pessoal pegar aqui, né? Que assim, o versículo 23 e 24. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se rosto em terra. Então o versículo 9 termina nesse auge de Deus aprovando tudo aquilo, demonstrando sua glória, e o fogo
não era um consumidor de destruição, digamos assim, de morte. Não, mas do holocausto tá dando certo, de estar sendo feito quase pelo próprio como Deus. É um sinal de já aceitação, estou interpretando não de um pouco rejeição, aqui, né? mas é quase como o capítulo 1, quando fala, ó, homem e mulher os criou a sua imagem, tá ali Arão e Moisés sendo aprovado, fogo, tudo tranquilo. E aí você tem depois a figura da desobediência sendo explícita Algo aqui que é consumidor, né? no consumidor. E aí a gente vamos falar um pouquinho agora já da história. Você tem esses dois filhos de Arão. Então, eles são legítimos para fazer. O erro não são quem eles são. Tem coisa aí, Tem, Fontana? eu acho que tem. Tem, sabe por quê? Tá, conta. Tem porque implicitamente aqui, Nadab e Abiú estão querendo entrar no lugar santíssimo. Eles não são sumos sacerdotes Eles naquele não são, momento. eles não são sumos sacerdotes naquele momento. Só Arão poderia entrar no Santo dos Santos. Ah, mas se meu pai fez, eu também posso. Talvez seja exatamente esse o sentimento dos dois. A gente pode chegar lá mais tarde. Mas o que acontece? Se você ler Levítico de 1 a 9, você vai ver que não tem uma descrição de oferta com incensário que seja feita por todo o povo. Quando eles começam a fazer esse tipo de ritual, é ritual para entrar no lugar santíssimo. Então... Mas é daqueles textos bíblicos que ele fala não falando. É naqueles textos bíblicos. Você tem que entender muito dos rituais para falar, Se você ler na sequência, você acha estranho já. Tá. O fato deles... Não é que eles estão entrando com um fogo estranho. Se você ler na sequência tudo que foi dito até agora, você fala, pô, eles estão fazendo toda a parada meio diferente. E quando você vai lendo na sequência e vai lendo que toda a parada... As consequências... Antes. Você vai lendo o Cada texto... um seu incensário, é isso? Quando você lê o texto de 1 a 9, tudo que Nadab e Abiú estão fazendo é estranho, é diferente daquilo que foi instruído até então. Tudo vai sendo esquisito e diferente. E o que parece ser, quando você olha, tá, beleza, com o que isso se parece? Se eles estão fazendo tudo diferente daquilo que foi instruído de 1 até 9, com o que isso se parece? Parece com a tentativa de entrada no Santo dos Santos. Que aí não cabe a eles entrar. Mais que isso, tá? Mais do que isso. Alguns estudiosos, mais especificamente o Richard Hess, que é um bom estudioso, um pouco datado, mas um bom estudioso da teologia sacerdotal, ele sugere que o que Nadab e Abiú estão fazendo, ao fazer tudo diferente, lembra bastante alguns tipos de modelo ritual de outros povos circunvizinhos a Israel. Tá? Então, a hora que você vai entender... A gente já entendeu como é que funciona esse negócio, eu já vi isso em outros lugares. Essa parte do contexto histórico dos povos vizinhos não está no texto. Você tem que conhecer mas assim, cultura. Mas o texto diz o seguinte... estranhar... Não, mas não é isso só. O texto está dizendo o seguinte, esses caras fizeram algo muito errado. Pela consequência, e não só pela consequência, por Deus não deixar o pai... É uma história muito dramática. O pai guardar o luto. O pai e os irmãos dele. Se não podem... Assim, você fala o resto do povo gente, pode, mas por que... Tudo bem. Vamos lá. Quase que uma forma de dizer, motivo assim, aqui, né? De invocar um pouco disso, né? De dizer, agora, na figura de pai você deveria poder fazer esse luto, mas aqui você está representando o sumo sacerdote. Agora, antes de chegar nessa história toda, vamos falar de um treco que está explícito. Tá? Vamos falar do que o texto deixa explícito, né? Pra gente não ficar tanto... Porque, assim, tudo isso que eu falei são coisas que, com exceção da parte do Richard Hess, que é histórico dos outros povos, todo o resto que eu falei dá para deduzir simplesmente a partir do texto. Lendo o texto. Lendo o texto. Agora, tem algo que nem precisa de dedução, porque está no texto diretamente, que é o seguinte: e trouxeram o fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados.
Ou seja, eles fizeram algo à revelia daquilo que foi instruído, diferente do que tinha sido combinado. E aí você pega toda a essência do livro, que é, pode entrar desde que, esses caras jogaram o desde que pela janela. Sim, sim. E eu vi alguns comentários também dizendo que sim, tem alguns detalhes que dão a entender uma questão de tentar manipular a glória de Deus um pouco para si, assim, Perfeitamente. tentando usar esse meio sacerdotal como uma forma Como de instrumento. auto... Eu ia chegar nesse ponto mais lá pra frente, mas o texto que você leu em 9, 23, 24 é muito claro. Sim. E até porque logo na sequência o que o Senhor diz é: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado Perfeito. serei. Então tem uma questão assim, Deus vai ser glorificado à vista de todos, sem ter essa manipulação pessoal. Tem umas questões E aí, talvez. eu sou o filho do sacerdote, eu posso. vou lá e manipulo para. É exatamente esse o ponto. Né? O grande ponto é se perguntar por que precisou queimar? Por que precisou fulminar? Cara, se você pegar o texto paralelo, o primeiro hiperlink é de 9, 23 e 24, com a fulminação do capítulo 10. O fogo sai e consome. No caso de 9, 23 e 24, é um clímax exultante. O fogo sai e consome o altar do holocausto. Todo o povo adora, Deus é glorificado por todos. E é visível eles por gritam, todos. né? Visível Ele é por acessível. E aliás a todo povo. esse 9, 23, 24 vai criar um padrão que depois a gente... É muito interessante. Quando você vai ler, por exemplo, a consagração do templo de Salomão, é um sino que bate que vai... E logo depois vai dar ruim. É muito interessante isso. Então, assim, é o clímax virou padrão para... Tá tudo bem, é igual o finalzinho de Gênesis 1. Nossa, é macho e fêmea, imagem e semelhança, dominando sobre a terra, descansou, tá bem. Próximo dia. Aí você já sabe Esse que é um vai vir ponto. começar o fogo estranho. Esse é um ponto que eu acho interessante também, né? Você estava dizendo que até no 7º dia tem a questão do que tinha sido feito, a consagração e tal. E o 8º dia. Muito interessante essa questão do 8º dia, né? Porque o 8º dia é o dia que o ser humano volta a trabalhar. É isso, o é a 8º saída. dia é quando se Vamos fosse voltar. assim, cara, beleza, já tivemos aqui com Deus, agora é a minha vez de começar de novo a fazer a minha parte. E a gente já começa errado. Sempre. E aí todos os textos que são paralelos a esse são textos assim, do tipo, cara, quanto sobrou pra gente, sem a orientação, ou a partir dos próprios méritos, ou a ideia sem autorização, sem... Você sabe quando a gente vai assistir aqueles filmes de Hollywood, e eu gosto muito dos filmes, e que é assim, você sabe que eu gosto, e eu sei que vai dar ruim ainda, mas não deu. E aí você tem aquele clima, você tem aquela vitória, a pessoa tá saindo já com conquistado, e você sabe que vai ter, mas Ainda assim, tem muito tempo de você filme fala, pra não, acabar tem aqui. muito filme, você fala, já deu o clímax, mas não pode, eu tô olhando ali, falta ainda meia hora. Você sabe que vai ter uma virada e vai dar um ruim. Uma quebra da ordem. Que geralmente é a morte de alguém muito especial do filme. Você fala, não acredito. E esse é um arquétipo muito usado pelo restante da Bíblia. Aliás, de antes disso. Mas aqui é muito claro sobre essa euforia. Parece que está tudo certo. É Jesus entrando em e eu acho Jerusalém, que é quase né? como ter... Sendo aclamado. Exatamente. É Jesus entrando em Jerusalém e é sobre deixar de vigiar. É quase como assim... Tô confiado demais. Tá bom demais, já recebi aprovação, tá bom, eu sou escolhido, ou o que for. Cai meu critério, cai a minha vigilância, cai tudo. cai a minha... É não vigiar. É não vigiar. E aí a gente tem uma leitura espelhada que é mais ou menos o seguinte: Deus age, Deus faz, Deus chama, e ele mesmo sai em direção ao holocausto, e você tem a celebração do povo. E aí, de repente, você tem não mais o povo, mas a elite sacerdotal. Ela faz, ela se aproxima, não é mais Deus se aproximando, mas ela escolhe se aproximar, ela escolhe manipular e obriga Deus a sair.
E aqui E olha você que tem curioso. dois focos consumidores. É. Um é o próprio Deus se lançando em direção para que todo o povo tenha acesso. E o outro é eu quero o acesso exclusivo, então eu obrigo Deus a sair. É. Para juízo e para restabelecer a ordem para o povo. Se a gente fizer uma leitura mais sincrônica, até antes de você entrar, Gus, desculpa, claro. mas se fizer uma leitura mais sincrônica do texto, a gente está olhando um povo que acabou de sair do Egito por causa do favorecimento de uma classe sacerdotal. Não, e os próprios filhos do faraó, né? Assim, Perfeitamente. a realeza, não é só o clero, né? Vamos dizer assim. A classe sacerdotal é intimamente ligada Ligada, à corte. sim. Não, e desculpa forçar o paralelo, mas, de novo, é o problema de Gênesis 2 e 3. É um querendo sobrepor o outro, o casal. Você tem um negócio que não está mais harmônico. É um ali e não trabalhando como uma só carne, mas essa divisão. Então, assim, você tem esse dividir. Eu tenho uma pergunta aqui. O que eu ia chamar a atenção dentro disso? Pode falar. A minha pergunta é, no meio pentecostal, se fala muito sobre fogo estranho no altar. Fogo estranho. Então, quem veio... Talvez, Vira um jargão, né? Vira uma palavra técnica. Talvez você não veio do pentecostalismo. Deixa eu falar um pouco aqui, ver se o meu pentecostalismo está em dia ou se eu preciso ser corrigido. É que foi repetido em algumas experiências pentecostais. Não quer dizer que todos os lugares Não façam quer dizer, isso. mas é uma costuma se interpretação que repetir. veio desse meio. E tudo bem, não estou dizendo nem que está certo ou está errado, mas que é assim. Fogo estranho é, por exemplo, vou usar um exemplo bem simples. Levar música secular para a igreja. Você está trazendo fogo estranho para a igreja. Que mais que são exemplos? Alguém que não está puro, Eu acho que está em pecado e vai... Uma profecia que claramente é humana, vamos dizer assim. Você está trazendo fogo estranho para... e existem várias complicações de você... Falar em línguas, mas na carne, não Na no carne, espírito. fogo estranho. Você aprendeu isso daí de ficar ouvindo, mas não está falando em línguas de verdade. Está trazendo fogo estranho, exatamente. falando na fogo carne. estranho é uma pessoa que não é da família da Isso. fé falando no púlpito. Isso, fogo estranho. Fogo estranho. E aí, a minha pergunta para vocês é: por que o texto usa fogo estranho? O que ele quer dizer com fogo estranho? Porque assim, essa aplicação popular, ela já é uma aplicação muito estranha, porque a igreja e o púlpito não é o tabernáculo e nem o altar do Senhor. Apesar que você pode, mas não é. Tem correlações, né? Tem Mas não paralelos, mas não dá para você pegar e complicadíssimo quando fazer você a começa transferência. a fazer essa transferência, porque Como tudo se o isso palco é da Jesus, igreja tudo fosse isso é o palco Jesus. da igreja é o altar. É fosse o altar. isso. Nem no tabernáculo era assim, né? Não era. Mas aí eu queria entender um pouquinho mais sobre fogo estranho Eu só queria e o papel do incenso. eu só queria chamar nessa questão do fogo porque a resposta do Senhor é em fogo nos dois casos, né? Sim, sim. Então assim, tem uma coisa de uma iniciativa humana e do que aquilo tem da parte de Deus, né? Depois, uma iniciativa divina que fala, vai ser desse jeito, essa é a maneira pela qual vocês vão, né? Então Deus que quer se aproximar. E aí essa resposta humana ela pode gerar dois tipos de fogo divino diferente, um fogo de juízo ou um fogo de exaltação a Deus. Os dois exaltam a Deus. Esse é um ponto que é importante. Que é aquele negócio, a coisa que a elite fez meio escondidinha, aquilo Deus tornou público. Porque podia ter uma outra coisa ali, né? Ou os caras morreram, tiveram um ataque, faz um enterro, morreu fora do altar aqui. Não. Meu nome vai ser limpo à vista de todo o povo. É o que o texto fala lá, o que o Zé leu, né? Vai acontecer aqui. Então, não dá para vocês acharem que vocês manipulam, que vocês têm isso como propriedade pela classe que vocês são. De alguma maneira isso veio. Então, nesse segundo momento, esse fogo é um fogo divino que aparece e julga e, entre aspas, mostra que Deus não é passível dessa manipulação humana. Isso é fundamental, eu acho, como princípio que desdobra daí. Acho que uma das coisas que talvez a pessoa que não é muito familiarizada não sabe é que o altar tem fogo o tempo todo. Uhum. Né? Tipo, isso é comum
nas ofertas. O do pátio, Que não pode- o do altar pátio fica fora. Do segundo, como é que fala? Da parte mais Do interna. Santo dos Santos. Não tô falando do Santo dos Não, Santos, só do santo, lugar santo. do lugar de santo. São 3 lugares. O Santo do Santo, esse aí você tinha... É escuro lá dentro, né? As velas, né, para fazer ali. Não, a que vela eram fica acesas- fora. Não, ficava dentro também. Era levado, pelo menos. Aí você tem a parte que é só do sacerdote mesmo, do sacrifício, e o pátio. Ah, então eles levaram fogo, não é na parte do altar, é isso que você tá falando? Eles nem chegaram lá. Eles estavam levando Eles- nos Mas seus, eles estavam querendo nos seus entrar lá próprios dentro. incensários, Sim. né? Mas Então. o pátio poderia os homens entrar, e quanto mais levitas entrarem. Aonde que era O essa... problema não. não é eles entrarem. Pelo menos no começo, o problema é eles entrarem com fogo estranho. É esse Sim. o texto que a gente tem. Aham. Trouxeram Não. e com o ritual errado. Vamos lá. Aonde era Não, tô usado falando- incenso? eu estou Aonde era sendo usado honesto. incenso? O texto, tá? Eles pegaram o incensário nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram um fogo profano. De onde veio esse Fogo. profano? E Ah. por que esse fogo não pode? O texto não diz. Diz, isso. Tá? E aí você vai ter especulações a respeito do que torna esse fogo em específico ser profano. Uma das possíveis explicações é olhar em Levítico 16 e olhar para o fogo que era usado a partir de Levítico 16, que está na frente, não está aqui ainda. O fogo que era usado ritualmente a partir desse tempo todo aí, eles falam assim, não, então eles pegaram fogo de outro lugar. E não mas é, pra mim é meio claro isso. mas não tinha essa lei ainda. E tem uma questão Não, também. mas não tinha porque Não, você não. tá lendo cronologicamente. Não, mas eu tô lendo cronologicamente, mas o autor do texto escreveu nessa sequência. Tá? Então, você tem uma dificuldade textual aí. Não existe uma Tá. regra e ele já está dizendo que tem algo errado acontecendo. Tá? Então é uma outra... o problema deles trazerem o tal do fogo profano, o mais seguro a afirmar é o texto não explica. E o prudente a fazer é, cara... Não querer arrumar explicação. Tem outras coisas no texto que estão explicando muito bem qual que é o problema. Então eu não preciso. Sim. Tá? E aí, Qual que era o mais uso tarde que era aqui, ó. dado? Mais tarde aqui, ó. Contando. O fogo profano, que poderia ser, hipóteses, tá? O problema é do fogo mesmo. Eles estão pegando um fogo de qualquer outro lugar que não é um fogo do templo. Essa é uma hipótese. A gente tem certeza disso? Não. Existe é- uma Outra negligência... hipótese. Só um detalhe importante, Fontana, desculpa. É que profano hoje talvez seja visto como algo tipo, é do mal e tal. É só que era comum. A palavra é o oposto de sagrado, Oposto mas de sagrado, sim, só isso. para te ajudar. E também o nesse estranho ponto. é... Porque esse primeiro Não- ponto não tem é isso. o que é de só de. dentro. Então, Seria que ele isso, falou, é o- né? Trouxe de outro o lugar. Não autorizado. Então, você tem uma hipótese. A hipótese primária é você trabalhar com a origem do fogo. A gente tem certeza disso? Não. Tá? E assim, isso é objetivo. Brigar com isso é escrever paper e encaminhar para o JBL. E se você publicar... O partido? Não, o JBL Não, é a caixa de som. O Journal of Biblical Literature. Mas legal ele não, a caixa legal. Então, assim... Tá, vai do outro. A segunda hipótese, também hipótese, o problema é que eles pegaram os seus próprios incensários e não incensários próprios da tenda, que também é uma especulação, tá? É que o texto fala que eles pegaram os próprios. né? Mas o texto não diz que esse é o problema. Exatamente. Isso. Exatamente. Né? E aí você tem a clareza de que o problema qual é? Sem que tivessem sido autorizados. Sim. Eles claramente fizeram alguma coisa que não estava prevista. Se até então tem um monte de aquilo que você falou, o como que Deus chama, né? Eu chamo vocês nesses critérios, eles clara e deliberadamente fizeram alguma coisa ali do tipo, não se sabe aí a especulação. É por preguiça, é por negligência, é por orgulho, é por qualquer que seja o motivo, o fato é que eles fazem um negócio como se fosse assim, cara, não precisa também levar tudo ao pé da letra, Mas, né? Dá impressão, né? Vamos fazer um negócio aqui Eu que vai queria, nos eu beneficiar. queria fazer um contraponto com Fontana
numa ousadia que eu não seja fulminado aqui. Mas assim, Cuidado. Por quê? Vamos lá. Lembrando para os nossos ouvintes, se tiver que escolher um lado, fique com Fontana, tá, gente? Vocês estão mais seguros. Mas não é incomum o texto bíblico levantar dúvidas que ele vai responder na frente. Isso também. Não quer dizer que você tem que especular, mas o texto está dizendo, fique com essa pergunta. E vamos continuar que essa pergunta será resolvida. Deixa esse estranhamento bater. Então, o Fontana está corretíssimo dizendo que a única coisa que o texto fala é que eles não foram autorizados. Mas não quer dizer que o autor não está levantando, isso aqui, não estou te respondendo, mas fica comigo que eu vou responder. E isso, por exemplo, acontece muito com um outro paralelo, que é o paralelo de Noé. Então, você tem o Tim Mack, né? Ele vai dizer o seguinte, que o texto não fala, mas deixa entender, pela proibição da bebida logo depois, que quase como assim, vocês não podem... A partir de agora, é como assim, deu uma bronca, você não sabe direito o que aconteceu dentro do quarto, um pai saiu, vai estar dando uma bronca, fala, a partir de agora, ninguém pode beber antes de começar a trabalhar. A lógica que você fala Os caras estavam alguém bebendo. fez alguma coisa com bebida. Mas essa lógica o texto... O texto não fala. Não, o texto é contra É essa contra. lógica. Esse é o ponto que eu queria chegar, que eu acho Não, que... deixa eu só... E aí, Conclua. um de novo, do clímax de Noé é a bebida, que também é uma coisa que você tem uma maldição e estragando tudo. Por isso que eu estava pensando sobre esse hiperlink. mas quem bebe é o Noé. Ó, Hã? depois Quem queria bebe é o ler... Noé, no outro caso. Depois Mas queria tem uma- ler... Mas você entende que tem toda uma Mas tenda... eu acho, mas Você acha que não? Não, sabe por quê? Porque tem outro hiperlink com texto profético, cara. E assim, ó, vamos... Eu tenho uma Não, uma de qualquer hipótese, jeito, o que eu uma quero hipótese dizer, que eu acho que eu faz tô- sentido. Eu quis dizer sobre... Hoje tá caótico. Não, eu tô dizendo que é comum o texto fazer isso. Tanto que... É comum, mas esse não é o quando caso. a gente tem a narrativa de Atos, ele tá também, de certa forma, por alusão, trazendo luz a esse texto. Quando Ananias e Safira morrem, exatamente com a mesma história. E você não é igual Hebreus, que traz luz a Enoque, citando, mas não quer dizer que por não estar citando, quando faz uma alusão, você está trazendo luz à mentira. Alguma coisa não autorizada, você não foi autorizado a mentir contra o Espírito Santo. Toda a história lá, e a alusão que o autor de Atos está fazendo, Lucas, provavelmente, Num novo início, do novo início. novo tabernáculo, mas ele ponto não é igreja. só uma... O que eu quero dizer é o seguinte, Atos, quando ele faz isso, ele não está só pegando... Vamos pegar aquela história e vamos trazer aqui para ter uma... Não, ele também está fazendo, de certa forma, indiretamente, jogando uma luz em cima dessa história. O texto que fez. explicando o texto. Tá tudo certo até aí. A questão é a seguinte. A gente pode tratar da questão do álcool separadamente daqui a pouco. Mas eu nem entrar. tô muito... Eu posso entrar nisso. Só que é o seguinte. O texto, ele claramente aponta para a manipulação do sagrado como Isso. a grande Isso, questão isso com principal. certeza. Que aparece aqui e aparece em Ananias e Safira. aparece em Babel... Putz, em Babel, sem sombra de dúvida. Né? E lá é invertido. Primeiro o povo tenta um acesso a Deus e depois Deus fala, eu que vou acessar via Ó, depois Abraão, queria ler né? o Levítico 16, uma parte aqui que é bem relevante. Não sei se é agora. Pode ler, Porque, ler. ó, o capítulo 16 de Levítico começa assim. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão. Pô, fez de novo a conexão. Por isso que eu tô falando. O texto é comum fazer isso. Ele vai passando, daqui a pouco... Vamos voltar a alguma coisa que eu quero falar mais uma E fala coisa. assim, por haverem se aproximado do Senhor. E depois... que pulando remete aqui ao uma Santo parte. dos Santos. Que é aí. isso aí. Esse é o grande problema. É essa aproximação indevida. E, Essa é a E chave. tanto que ele hora- fala, quem se aproximar de mim... Por isso que eu quis falar aquele negócio da glória de Deus. Você tá certíssimo. Quem se aproximar de mim, eu vou revelar meu caráter. Só que para algumas pessoas isso vai significar morte, para outros isso vai significar louvor, né? Mas a minha glória vai ser mantida. Ninguém tem como tirar a minha glória, mesmo que é um representante, um sacerdote. Né? Deus não é ferido nisso, né? E para mim,
aqui, a partir do versículo 11 e 12, fica claro que o problema é o incensário deles e o fogo que veio junto com esse incensário. Por quê? Fala assim: Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado, para fazer propriação por si mesmo e por sua família. Ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor e 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Ou seja, ele está falando aqui, depois que aconteceu isso com os filhos de Arão, e reafirmando, da onde você pega o incensário, qual incensário você pega? Quem é a pessoa que pode Esse é o e ponto. da onde... Esse não, é eu, onde acho, vai eu, entrar. acho que uma coisa não exclui a outra. Quem é, aonde está... Não. É uma sequência da onde que vem o fogo? De coisas no lugar errado Então. e invadindo o sagrado. Então, eu penso que o texto começa, eu acho que também é uma chave do capítulo 16, dizendo, por terem se aproximado de Deus. É uma chave de É lógico que interpretação. é. E tem mais uma outra coisa que é muito Então, forte. assim, sem dúvida. tá Não. falando do lugar, tá falando de quem e tá falando de como. Da Mas onde. só que aí é o Esse seguinte, se a gente... aproximar do Senhor é um negócio estranho, né, pra gente. Se aproximar do Senhor sem os meios corretos é totalmente o levítico aqui, né? Que é o que você falou. O ponto é o se seguinte, aproximar pode se aproximar, desde que... da maneira correta. Para não ser fulminado, e aí de novo a gente vê punição no Éden, no fogo do Éden, do querubim, no caso, né? Aquele fogo que vai separar agora para que o ser humano não volte para o Éden e seja morto. É um fogo que é um fogo existencial. O que eu estou chamando aqui disso? Eu vou me explicar melhor essa palavra. É do tipo, eu não tenho condições de entrar, de passar aquela barreira sem ser consumido. O ser humano não tem condições de se aproximar da presença de Deus sem ser consumido por esse fogo no qual Deus habita. O Tim Ele Mack não faz tem. uma analogia legal também. E aí, como ele não tem como fazer isso, é por isso que tem que seguir alguma coisa que está remetendo ao Messias, está remetendo ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você tentar fazer isso aqui, se você tentar construir uma torre até o céu, se você tentar, cara, isso vai dar errado. Aí eu lembrei o que eu queria falar do Éden, era isso. A gente vê como punição a tirada de Deus do Éden. E é salvação. Se você ficar aqui, você vai ser fulminado. A gente pensa num Deus que ele por si só Mas vai ficar com raiva. aí a gente volta um pouco Mas na é muito mais proposta que isso. de Existencialmente, Deus na proposta de Deus para Moisés. Vai sem mim. Vai com o anjo. Então assim, vocês vão garantir o que eu prometi. Vocês serão meu povo, mas eu não vou. Que é quase como assim, é mais seguro eu não ir. E só estranho esse negócio de aproximar de Deus, como o Fontana falou, tem que ler o capítulo 40 de Êxodo para você entender. Se aplicar daí, isso já está desde sai antes. absurdo, né? Você tem a figura principal de representante de Deus na Terra, que é Moisés, falando, não. Não, e a figura do sumo sacerdote é outra figura, não é de Moisés. Outra alusão também. sobre esse texto, que vai se ecoando, é os filhos de Eli. Também. É o mesmo roteiro de morte. Só que aí já são os herantes. Esse é o hiperlink São perfeito. os herdeiros do profetismo, né? Mas do assim, juiz. são dois filhos não fazendo sacerdote. de forma correta o que Isso. deveriam ser feito no templo e Deus penalizando tanto o pai quanto os filhos. Então, assim, é uma coisa de outro link que é, de novo, defuntos no lugar de pessoas que não estão fazendo a coisa a fulminação, com né? zelo. A fulminação. E aí, acho que é um ponto importante do álcool. Eu acho muito importante. E realmente eu concordo com o Fontana nesse sentido que, cara, se eu aplicar isso pro álcool, deu muito errado. Deu muito errado. O que eu acho que é por isso que vem logo na sequência, pelo texto, que o texto dá. É como se fosse assim, você precisa ter noção do que você está fazendo. E você não do pode... chamado que você tem. Isso. Porque estava relacionado a esse chamado. O chamado lá não atrás. diz respeito a você, diz respeito ao modo que eu expliquei. Sim. Deus dizendo. E aí é como se fosse assim, cara, porque senão vai dar ruim para você. É igual o Éden, a gente pensa no Éden como punição. Não, o dia que comer desse fruto, certamente morrerás. Que foi o que a serpente veio falar ao contrário. Certamente não morrerás. Então, é um modo de dizer assim, cara, se você fizer isso,
vai cair a torre. Se você fizer isso, vai dar ruim. Vai dar ruim por quê? Porque você não tem estrutura em si mesmo para fazer essa aproximação, a menos que eu faça. E o meu modo de fazer, que vai ser na história, quando vier o Messias, mas na história do povo, quando vierem os rituais que remetem ao Messias, né? E aí ele diz assim, evita qualquer coisa que pode te distrair disso. E o álcool é uma das coisas que naturalmente leva a gente, como a gente falou no começo aqui. Eu não penso que é outra coisa a não ser uma explicação dessa. Isso. E no começo não é em si a... Sim, o álcool em si. É o álcool. Qualquer coisa que me faça. Como tudo na Bíblia, quando vai falar, cara, perder a noção da. Vamos voltar pro texto. Lembra que a gente estava falando do bêbado? Até porque eu preciso fechar, a gente precisa fechar. Não, e precisa chegar, não é só isso, porque a gente nem chegou. Mas vamos voltar pro texto. Se é para falar do álcool. Não precisa, não. Gente, tá? Vamos voltar pro texto. Vou voltar pro texto. Então Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar. A questão do álcool é com esses 3 caras. Não é com o povo. Isso. Não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto. Então está proibindo o luto. O luto daqueles 2 irmãos Desses que morreram. 3. Sobre os que Os familiares deles. Senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aquele que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés havia ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: vocês, seus filhos, não devem beber vinho nem outra bebida antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar os israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Vocês não vão ser capazes de ensinar, vocês não vão ser capazes de fazer a distinção entre uma coisa e outra se vocês estiverem embriagados. Um dos hiperlinks possíveis aí é com Isaías 28. Isaías 28, você vai ver, a partir do versículo 7, a percepção de que as profecias de profetas que bebiam vinho, elas se tornavam mais turvas, elas se confundiam. Tá? Então, qual que é a grande coisa aí? Quando a gente pega essa lógica de pode aproximar-se desde que, de repente a gente vê Nadab e Abiú sendo consumidos. O que Deus estabelece depois? Fala, eles foram consumidos. Eles podem se aproximar. Levítico 16. Desde que. Por isso que a ordem é importante. Agora, a questão... E porque da natureza humana, esse que a mais que vai me fulminar, cara. Então esse desde que é salvação para nós, não é frescura de Deus, é salvação para a gente. Não vou conseguir estar no santo sozinho. Vou construir até em cima disso, Gus. É isso, e é o fato assim, se a gente parte do princípio de que a própria presença de Deus ali já é a salvação, por quê? Porque o fato do tabernáculo existir é o que faz com que o povo sobreviva no deserto. Não é natural sobreviver no deserto. Eles conseguem sobreviver no deserto porque a nuvem de glória está lá. Porque a coluna de fogo se apresenta ali. Então, o fato do tabernáculo estar... Porque a maná. Porque a... Exatamente. As fontes de águas que saem da rocha. Então, assim, para eles que estão vendo o motivo de estarem vivos, o fato da presença de Deus morreram ser lá no salvação... mar, né? Lá no Mar Vermelho, antes de começar a caminhar. Para eles, essa percepção que você está dando, ela é óbvia. Para a gente que não é. Mas para eles, ela é absoluta. Não ela é uma óbvia. lição para eles. Não é uma lição. Isso aqui é uma outra lição. É uma lição dizendo: não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. E tem uma outra coisa aí, cara. Não é diferente do que eu falei. Essa é outra. A palavra que traz não vida. É de qualquer jeito, não é por mim só, é por vocês. É por vocês mesmo também. Agora, tem uma outra coisa aí, que é pesada. É salvação, é tudo isso, mas Arão, você não vai poder guardar luto. Não vai dar.
Então, ainda que a gente doure a coisa, a gente não está adorando, na verdade a gente está recuperando o sentido original, de que o tabernáculo é vida no meio do povo. Ainda existe um lugar bem tenebroso, que é estar na pele de Arão, de Eleazar e Itamar. Posso assim, Porque eles tinham sido ungidos eu acho e não que podiam sair essa ali. é a palavra-chave e- para mim desse texto. É dizendo assim, ver se eu tô certo ou errado. Cara, é quase como assim, o que aconteceu com seus filhos é uma tragédia, é porque dá a impressão que Deus está sendo insensível. E não sei, mas na minha cabeça é quase assim. Para começar, era para você estar aqui e não deixar eles. Você é o responsável disso aqui, Arão. Foi com você que eu falei. Eu sei que você deixou isso aqui acontecer. E outra, você não vai poder nem desfrutar. Então é mais quase uma responsabilidade sacerdotal, dizendo assim: e você é o que está ungido, e vocês não vão poder chorar. Todo mundo vai poder chorar. Você vai ter que continuar firme, porque precisamos ter sacerdote. Ainda mais nesse momento que foi profanado o tabernáculo. Temos um cadáver. Então é assim, quase como assim. Tanto que o vinho também, depois você tem a proibição para todo aquele hebreu normal que quer fazer o voto de Nazireu. Uma das coisas se você quer ser o seu Nazireu, você não bebe vinho, você não bebe bebida alcoólica. Por quê? Porque essa é uma determinação perpétua, como o texto diz. Então é quase como assim, Arão, permanece... Não é moral, né? Não é moral, mas é de... É sobre o ritual, é sobre aquele que Não, vai mas vir. eu acho que se eu tivesse que fazer uma aplicação... E fanfarrão. Não, se eu tivesse que fazer uma aplicação para esse trecho, posso estar um pouco... É quase como o texto de Jesus falando: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Isso aqui, Mas aí tem um ponto. Cara, isso é uma... Sabe qual é? Você vai fazer isso. Eu te escolhi, você não estava aqui. Agora fica firme. Os outros vão poder. Vocês foram ungidos. Agora é a hora de vocês... Ser Mas ungido aqui é uma significa o responsabilidade só quê? para que entra, né, para o sacrifício. Não é uma responsabilidade constante. É, Né? isso. Então é na hora de entrar. E aqui, quando a gente fez a abertura aqui, a gente estava falando do problema do fundamentalismo que aplicou isso indefinidamente para toda pessoa. Ou comparando uma igreja fazendo comparação com uma na todos igreja. os textos, né? Mas É igual sem o ler negócio da texto aqui, que não- tatuagem, que é a mesma usado coisa de que Levítico. A ênfase do Vitor aqui, esse Não é texto não sobre pode isso nem o texto, ser lido nunca nesse foi. contexto, porque o texto aqui é específico para um momento. para um momento. E não para uma vida. Perfeitamente. E, inclusive, mesmo entre sacerdotes. Você pega Deuteronômio 32, 38, o que você tem ali? Sacerdotes comendo e bebendo. Que é a repreensão que vem na Depois do sequência sacrifício. aqui, né? Depois do, Com os exatamente. outros dois que sobraram, eles consomem do jeito errado ainda, né? Então, assim, o que acontece? Não é essa a questão. O meu problema com a bebida não é a bebida em si. O meu problema, que eu sou tão enfático com a questão de colocar a bebida como central nessa passagem, é o seguinte, cara. Beleza, talvez até Nadab e Abiú estivessem embriagados. Não vou eliminar essa hipótese, o texto não diz. Mas você quer trabalhar com essa hipótese? Beleza. Mas não esvazia o sentido que está explícito e que é o principal. Esse é o ponto, Mas é igual quando Paulo fala para não embriagueis, porque cria o vinho contenda. E a gente fala da embriaguez, não fala da contenda. O motivo principal não é a embriaguez de Paulo, é a contenda. E, de novo, esse texto, mesmo que seja isso, que eu acredito que existe alguns hiperlinks aqui, não é isso o motivo principal. O motivo principal é o que a gente falou aqui de tá. Agora, a minha última pergunta, eu preciso encaminhar. É só isso mesmo? O povo está aqui no momento de celebração. O versículo anterior é muito antagônico a tudo que vai acontecer. Assim, é aquele momento de alegria. Você tem o holocausto, o fogo de Deus sendo usado na coisa mais linda, que 24, né? que consome todo. É a prova de que o Senhor está aceitando a oferta do povo. Ele está lá, a celebração dos 7 dias. Você tem Moisés, a representação ali das figuras. Mas aí você tem a gente toda segunda, vamos dizer assim, que não é segunda, mas todo primeiro dia útil depois, parece que tudo que
que se viveu, agora tentando aplicar também. Tudo funcionou, tudo deu certo, Tudo de que repente. se viveu no templo do Senhor, mas é um teatro, é um negócio, e parece que a tragédia da nossa vida se repete em cada dia útil É só isso mesmo. Uma das coisas que me veio, o sacerdote ele representa Deus perante o povo. Isso significa falar que alguém é ungido, certo? De alguma maneira tem algo de divino em você e você está representando isso. Quando o sacerdote é impedido do luto, ele está representando Deus perante o povo, no sentido de que, como você citou lá atrás, né, Deus não está feliz com aquilo que aconteceu. Deus não está feliz com a punição. Deus não está podendo parar para chorar o luto, assim como, e nesse sentido o Arão é convocado para representar Deus perante o povo com isso, né? E aí eu acho que tem a ver com esse link, com essa conexão com a segunda-feira que você brincou, né? Com o primeiro dia. Você fez eu estou chamando de segunda-feira porque se os crentes jogam isso no culto do domingo, que foi maravilhoso, a segunda-feira vem e estraga. Geralmente eu não jogo em mim, eu jogo no... Não, porque também o meu trabalho, o transporte, que eu fui chegar até lá, enfim, tá tudo... Né? Mas eu acho que o Deus entra de luto no oitavo dia, né? Deus entra de luto no oitavo dia. Se a gente não olha para a nossa sociedade, imagina um Deus de luto, e a gente como sacerdote, sendo aqueles que, às vezes, cara, você não vai ter como chorar o que precisava chorar, de alguma maneira, mas é isso que eu sinto, Deus dividindo, né? Deus dizendo, é isso que eu sinto, então vocês estão me representando nisso também. Deus está de luto no dia seguinte. Deus está de luto. E por isso o plano anda até chegar no Messias, e por isso o plano anda até hoje, continua chegando, para proporcionar de que a gente não morra, mas tenha vida eterna. Então é isso. A última palavra não está num culto maravilhoso. A última palavra não é quando dá tudo certo no meu ministério. A última palavra não é quando eu tenho sucesso. A última palavra ainda está por vir, porque Deus ainda está trabalhando. Ainda não chegou o último dia. Eu acho que isso dá uma... É só isso? Quer dizer, eu estou nesse culto, eu estou nesse negócio, esse ministério está dando muito certo. É só isso? Não, porque Deus está no dia seguinte, quando a gente troca os pés pelas mãos. Deus está no dia seguinte, onde a gente perde a noção do sagrado. Deus está no dia seguinte e está de luto. E está proporcionando meios para que aquilo seja resolvido. Né? A reconsagração, que é o que acontece aí depois e tal. Para mim, é uma das coisas que me vem à mente, não sei vocês. Eu gosto da ideia da quebra de padrão, né? Eu gostei disso que você falou, eu acho que é um pouco disso, eu acho que não está no texto, mas eu quase assim, Arão, a gente aqui não pode chorar pelo que aconteceu, pela tragédia. Vamos ter, quase como assim, o povo vai chorar e vamos consertar isso. Quase que me ajuda a limpar isso aqui. E o padrão é esse. Êxtase no dia 7 e tragédia no oitavo dia. Por isso que o sábado não tem fim no último dia. Êxtase no dia 7 e tragédia no dia 1º. E a cruz, o luto de Deus na cruz de Cristo, você tem luto no dia 7 e ressurreição no primeiro dia. É a primeira vez que essa quebra de... Cara, é quase... Deixa eu começar... Eu diria que a tem nova mais. jornada. Eu diria que tem mais. Eu diria que o domingo e a cruz, eles são a tentativa de manipulação de uns poucos líderes que levam ao Calvário, e a ressurreição é a restauração da festa para o povo todo. Arão, eu vou te manter. Você já pensou que Arão poderia ter sido destituído do cargo? Sim, sim. Arão, eu vou te manter. É com você mesmo que eu quero trabalhar. Deixa eu reconstruir a parada. E ele usa os filhos dele, tipo assim, é você mesmo. E você tem outros filhos, não tem? Tanto não é só isso,
que vem o hiperlink com Samuel. Você tem, evidentemente, o episódio de Ofni e Finéias, que é igualzinho de Nadab e Abiú. Filho de Eli. Né, os filhos de Eli. Eli, a história não termina aqui. Tem Samuel. Israel. Tem um outro ungido. Israel, vocês manipularam o espiritual para matar o meu ungido. A história não termina aqui. Ele ressuscita para depois ter uma festa para o povo. À vista de todos os povos. À vista de todos os povos agora. Deus sai de novo e chama mais uma vez. Na minha percepção, esse episódio aqui, ele precisa guardar relação sim com a cruz e com a ressurreição, mas ele precisa guardar relação com o Pentecoste. Precisa guardar relação com o Pentecoste. Porque é devolver Deus para o povo, cara. É o fogo do Senhor. É o fogo que desce que não consome. Não Aí da você sarça, consome, mas consome aí você, a velha natureza para criar uma aí nova. você entende Ananias e Safira, cara. É. Você tem um conjunto de... Não é tão diferente do modelo moderno de igreja, em que você tem um conjunto de pessoinhas importantes que, por causa de sua importância e status, dizem, cara, deixa eu manipular aqui um pouquinho. Em Atos, não, cara. Em Atos, não. Em Atos, a gente devolve a espiritualidade para o povo. Não foi para mim que você mentiu. Exato. Então, quando eu penso, é só isso mesmo, nessa passagem, em Atos, toda vez que a gente tem uma igreja na qual a gente observa uma liderança que toma para si a espiritualidade do povo, que a gente enxerga uma liderança que toma para si um jeito abusivo de ser, que faz com que a espiritualidade não seja motivo de vida, mas um espaço de morte, e você fala assim, poxa vida, esse tempo todo eu fiquei aqui, sendo massacrado nessa célula, sendo massacrado por esse pastor, que disse que eu estava aliançado com ele e não podia sair, porque se eu saísse eu ia perder a bênção. Olha o fogo consumidor. E você olha... E por isso que eu falo, não pode... Você não pode achar que fogo estranho é o cara tá bêbado, mano. Ele tá muito são, né, no que ele tá fazendo. Não, e é justamente o contrário. Em muitas dessas igrejas se proíbe o álcool, tá? Uhum. Mas o que está se fazendo é precisamente o fogo estranho. E essa pessoa... a contenda tá lá. E essa pessoa tá olhando para Deus e tá falando, é isso mesmo? É pousar uma imagem que não é verdade. Mentir ao Espírito Santo. É não só isso. Né? Esse status que você falou, às vezes é uma imagem. E aí, para mim, precisa terminar em Pentecoste. Dizer, não é você eu não fiz espiritualidade para esses caras. Deixa eu devolver a espiritualidade pro povo. Atos 2 é quando o fogo do Senhor desce sobre a sua igreja, e diferente do que aconteceu, o Espírito desde sobre o medo toda a carne, né? Desde o medo do monte, diferente do que aconteceu de Babel, que a gente falou, diferente do que aconteceu no Monte Sinai, diferente do que aconteceu aqui, e tantos outros episódios, o povo, ao receber o Espírito Santo, fala uma só língua, que é do Espírito, e o sinal da nova criação está sobre a igreja do Senhor. Que Deus abençoe você e que essa mensagem possa reverberar no teu coração. E se você não viu a mensagem que a gente falou no domingo, você pode ir no canal da Comunidade da Vila ou no Spotify para poder também ver como a gente trouxe já preparada essa mensagem, tá bom? Deus te abençoe e a gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau!